Eu me lembro que eu fui convidado para fazer uma semana santa numa igreja Assembleia de Deus. E a gente, como pastor adventista, fica meio intimidado. E eu cheguei lá, igreja lotada. E eu cheguei, boa noite, irmãos. Boa noite. O pastor veio da Assembleia, chegou do lado e falou o seguinte: em nome de Jesus, não há nenhum nome abaixo da terra, abaixo dos céus, para que sejamos salvos. E é em nome desse que eu vos saúdo. Boa noite, a igreja. Aleluia, glória, aleluia, glória. E é em nome desse que eu quero vos saudar nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Não estamos na pandemia. Irmãos, hoje de manhã, levanto sempre cedo, como disse o irmão, eu gosto de ficar andando, eu sou agitado, sou um alemão agitado. E Deus me deu o privilégio de estudar no nosso colégio da França, fazer teologia na França. E como bom brasileiro, com sangue alemão, nós temos que abrir uma igreja de língua portuguesa, aqui 40 mil pessoas de língua portuguesa e todo mundo na igreja francesa. E nós então conseguimos implantar a voz da profecia em língua portuguesa na rádio francesa, 1 hora todos os domingos. E aí desenvolveu isso e vamos então ter uma igreja de língua portuguesa na cidade de Genebra, que fica a 2 quilômetros do colégio na França. Fica bem na fronteira, Suíça e França. E esse trabalho desenvolveu, e então graçar igrejas de língua portuguesa, fala portuguesa por toda a Europa, fora de Portugal. E hoje de manhã eu tenho lá, sou inscrito, e tive o privilégio de assistir 7 batismos na igreja de fala portuguesa de Paris. Então comecei um dia com 7 batismos, bênção. Deus me deu o privilégio de nascer num lar adventista. E quando você nasce num lar adventista, você é educado nas coisas do Senhor. Vi aqui os meninos agora aqui de manhã, é uma bênção isso. Eu me lembro que, nós frequentamos a Central Paulistana, e eu me lembro que a ênfase dada era sobre a volta de Jesus. Mas era tamanha ênfase que eu cresci ouvindo aquilo e pensava: Senhor, o Senhor pode esperar só eu me casar, depois o Senhor pode voltar. Eu quero me casar. E já sou casado há 47 anos e Jesus ainda não voltou. Sabe, essa era uma preocupação que os discípulos também tinham sobre a volta de Jesus. E diz lá no relato de Mateus 24, que os discípulos ouviam tanto, era tamanha ênfase nesse assunto, que eles pegaram e chamaram Jesus de lado, e sabe, aquele cantinho, coisa de mineiro assim, vamos conversar um tiquinho aqui, e chegaram para Jesus e falaram: Senhor, o Senhor fala tanto sobre a tua volta, quando é que essas coisas vão acontecer? E Jesus então começa a falar sobre os sinais da sua volta. Você tem esse relato em Mateus 24. E ele vai então descrevendo os sinais da volta. Abra sua Bíblia, Mateus 24. Conhecidíssimo. Antes eu quero agradecer a irmã Débora Fonseca, a Débora do Beto, que foi quem nos convidou, e o irmão André, quem fez todos os contatos. Eu agradeço pelo convite. Mas estamos aqui em Mateus 24, e Jesus só com os discípulos, sabe, só entre nós. E Jesus então começa aqui a descrever, e ele começa a contar as coisas que vão acontecer, etc, etc. E é incrível quando Jesus está falando sobre isso,
Jesus chega no versículo, veja só, registrado pelo apóstolo Mateus. Veja só o versículo 34 em diante, foi lido agora pela manhã. Mateus 24, 34 em diante. Em verdade vos digo, Jesus falando para os 12, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem eu, só o Pai. E é interessante que ele cita algo que eu gostaria de me deter nessa manhã. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. É interessante que Jesus não cita Abraão, Jesus não cita José, não cita Isaac, não cita Davi. É interessante que ele cita Noé. E ele fala no versículo 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A gente fala muito sobre os sinais da volta de Jesus, mas a gente aborda pouco esse trecho. Durante a pandemia, o momento mais forte da pandemia, Deus me deu o privilégio de fazer mais ou menos umas 300 lives. Era live de segunda, terça, quarta, quinta, todo dia tinha live, de manhã e à tarde. E eu me deparei com esse versículo. E eu falei, eu vou estudar um pouco mais. Por que que Jesus parou e citou Noé? Vamos ver quem foi Noé? Vai na sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Capítulo 6. Veja só. Aqui diz, começa o 6 assim: assim como foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhos, e vendo Deus que os filhos dos homens eram, e etc, continua falando. Interessante que diz no versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem. Você conhece muito bem isso. Mas no versículo 8 me chama a atenção, porque ele cita um personagem. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Se você for no original, o nome é Noá. Quem era Noá? No versículo 9, Moisés joga luz sobre esse nome. Eis a história de Noá. Ponto. Podia ser eis a história do André. Eis a história da Débora, que são os nomes os quais eu conheço aqui. Eis a história de Ernesto. Mas veja como é que Moisés fala quem era Noá. Um nome que quer dizer descanso, alívio, conforto. Os homens eram maus. Deus se arrependeu de tê-los feito. E ele diz que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ponto e vírgula. E um detalhe: Noé andava com Deus. Olha o personagem que no meio de toda aquela situação, homens e mulheres, como diz no começo do versículo 6, as filhas dos homens eram formosas. Hoje a gente vê as modelos, eu sou modelo e você só vê isso. Você imagina a mulher antediluviana? Diz a minha Bíblia, diz Moisés, que elas eram formosas. E diz que os homens eram maus.
E no meio de todo aquele contexto, Deus acha um homem chamado Noé. Sabe, o pai de Noé era um homem chamado Lameque. Na certidão de nascimento de Noé, aparece o nome do avô, Matusalém, o homem que mais tempo viveu nessa terra. E se você fosse na árvore genealógica, o bisavô de Noé era Enoque, o homem que andava com Deus. Que família, hein? Esse tinha pedigree nas coisas. Filho de Lameque, neto de Matusalém e bisneto de Enoque. E diz que ele seguiu o caminho dos seus antecedentes, aqueles que o antecederam, fica mais fácil. Eu me lembro do dia que meu filho se casou. A cerimônia foi feita na igreja da Clínica de São Roque. Lugar lindo. E Deus me deu o privilégio de conduzir a cerimônia. Quando terminou tudo aquilo, e ele está presente, ele está ali com a minha norinha. Nós saímos da igreja, minha esposa e eu, nós vimos até o local onde seria feita a recepção. E nós conversamos, nunca me esqueço, a hora do pôr do sol, nunca me esqueço da conversa com a minha esposa. Bem, nós trouxemos o nosso filho nos caminhos de Deus. E hoje o Senhor confirmou. Como você acha que Matusalém via o neto dele? Como é que você acha que Lameque via o filho dele? Há um outro detalhe da vida de Noé que é interessante. Veja no capítulo 5, versículo 32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Quando a gente lê esse versículo é para rir. Sabe quando ele teve o primeiro filho? A idade do Brasil, 500 anos de idade. Sabe que você passa 500 anos de vida para ter os seus filhos? Se você for olhar um pouquinho mais para frente, um outro detalhe que a Bíblia dá, você vai ver no capítulo 7, no versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, se fosse hoje seria 17 de fevereiro, dia do nascimento da minha mãe, romperam-se as fontes do grande abismo e veio o dilúvio. Se Noé teve os filhos com 500 anos, e o dilúvio veio quando ele tinha 600 anos, e diz as Sagradas Escrituras que ele levou 120 anos construindo a arca, significa que ele começou a construir a arca antes do nascimento dos seus filhos. Sabe, não era um homem que andava com Deus. E quando chegava no 13º sábado, ou chegava no dia dos pais, no dia das mães, os filhos de Noé, o Sem, o Sem, o Cã e o Jafé, iam na frente cantar, prestar homenagem. Eu vi lá meu irmão André, se escondendo atrás daquela máscara, e agora deixou barba, porque na fotografia que ele mandou, ele não tinha barba. Eu vi o menininho dele falando, ele chorando, um homem barbado daquele jeito, chorando. Eu imagino que Noé chorava, com 500 anos, chorava quando via os filhos dele. E é interessante que ele estava construindo a arca sozinho. Aqui diz a Bíblia que Deus o instruiu como ele tinha que fazer. Veja só no versículo, capítulo 6, versículo 14. Faz uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimento, e aqui dá detalhes, você vai calafetar com betume, etc. No versículo 15 ele diz o tamanho, 300 côvades, quer dizer, 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. É isso que você vai fazer. E ele ali todo dia construindo, e nasce o menininho. No outro nasce o segundo menininho. E é interessante que ele colocou os filhos dele
para ajudá-lo na construção da arca. Sabe, Noé era um fora de moda. Naquela época, segundo Gênesis 2:7, não chovia. Um vapor subia, todo mundo conhece essa história, e cobria a terra com orvalho. E está Noé fazendo um trem, como diz o mineiro, um trem desse, em um lugar que nunca tinha chovido. Coisa de doido. Eu não vi Moisés colocar aqui, em nenhum momento, que Noé questionou a Deus. Mas ele coloca no capítulo 6, versículo 22, olha como é que ele deu, como Moisés coloca. Assim fez Noé consoante tudo que Deus lhe ordenara. Obediência. Me lembro quando eu fui com a minha esposa, a primeira vez que nós fomos para Buenos Aires. E nós entramos então num ônibus de excursão. E estamos lá na excursão, aqui, e de repente o ônibus parou, e a guia, falando português, disse, está vendo esse prédio aqui? Esse é um prédio aqui, é de um povo doido, escrito assim, restaurante, adventista, vegetariano, Granix. Doido, na terra da carne, restaurante vegetariano. Eu imagino que quando chegavam as pessoas para visitar o local onde Noé estava, os ônibus de excursão paravam lá, porque é algo que tinha que ser registrado. Não chove. E o cara dizendo que o mundo ia acabar em chuva e construindo uma arca. Cara demodê. Cara fora de moda. Escuta, nós estamos no século 21. Ainda vem cantar esses hinos do século 20. Um papo de um tal de Ellen White do século 19. A gente tem que modernizar isso. E o Noézão lá. Qual é o nome da musiquinha? Pam, pam, pam. Não é assim que nós aprendemos quando era criança? É Noé que está batendo. Pam, pam, pam. 120 anos. Nenhum de nós aqui vai viver 120 anos. E ele chegava, os meninos iam para a escola, voltava, deixava a mochila, comiam qualquer coisa e vinham correndo para ajudar Noé a construir a arca. Eu imagino na família, era uma família na época, era assim o patriarcado, pai, hoje é dia dos pais. O que quer dizer a palavra pai em hebraico? Pai é composto por duas letras em hebraicos, o A, que é o Aleph, e o V, que é o Vet. A, V, para nós é avenida, né? Lá que é pai. A, V. Se você pegar o A do Aleph, quer dizer força, autoridade. E o V, o Vet, quer dizer casa, habitação. Se você juntar as duas, o A e o V, pai quer dizer força da casa. Noé exercia a força da casa com inteligência. Eu imagino as festas de família, todo mundo na igreja, claro, imagina uma família de Matusalém, uma família de Enoque, todo mundo na igreja, vários anciãos, diáconos, diretor de escola sabatina, ministério pessoal, diaconis, recepção. E, gente, é uma família de Deus, claro. E quando chegava o Noé com os meninos,
O assunto era Noé com os meninos, um pouco fanático. Imagina, porque ouviu Deus mandar construir uma arca. E eles vinham para a festa. E quando ele chegava, a turma... Gente boa. Mas era motivo de piléria. Quando os meninos de Noé iam para a escola, o que vocês acham que acontecia? A palavra bullying já devia existir na época. E aí, quantos pregos vocês puseram na arca ontem? Quanto de betume vocês prepararam? Amigo, eu estou falando de alguém que Jesus citou como referência para os nossos dias. Significa na volta dele. Estou falando de Noé, pré-diluviano. É como se fosse nos dias de hoje. Guardar o sábado, que é isso, rapaz? Vamos ser light. Sábado de manhã vamos à igreja. Opa, na boa. A tua igreja ainda pega negócio de dinheiro, de dízimo e oferta para enriquecer pastor. Se eu perguntasse aqui o nome de 5 livros do Espírito de Profecia, quantos aqui teriam coragem de levantar a mão e dizer, eu conheço tais e tais? Não, eu já li. A minha Bíblia me diz que os dias de Noé são como os dias de hoje. E aí, Noé, falta quanto tempo para terminar esse negócio aí? Que tamanho que é que Deus te pediu? E aí, Deus tem falado com você? Ai, que cara bobo. Interessante que no capítulo 6, versículo 18, Moisés faz questão de mencionar algo. Ele diz o seguinte, olha o que ele fala com Noé. Contigo, Noé, porém estabelecerei a minha aliança. Sabe, amigo, quando você aceita Jesus como seu salvador pessoal, quando você desce as águas batismais, o Senhor faz uma aliança com você. Ele diz, aonde você estiver, eu estarei. Eu faço com que os meus anjos se acampem ao redor da sua casa. Olha só o que ele fala aqui. Você vai entrar na arca, Noé. E você não vai sozinho. Você vai com seus filhos, com a sua mulher e com as suas noras. Eu pergunto, quem é que não gostaria de ter essa aliança firmada na sua casa? O anjo do Senhor não dormita, mas guarda a tua porta de entrada e a tua porta de saída. Olha o concerto que Deus faz com Noé. Eu imagino as câmeras de televisão todas colocadas na frente da arca, as principais redes de televisão. Nós não acreditamos, mas vai que, né? Mas vai que, nunca se sabe, né? Vai que, acho que alguém estava até vendendo já a pólice de seguro, para que se acontecesse, o seguro pagava. Um dia eles estão todos lá, e eles começam a ver uma barulheira, uma revoada de pássaros. E eles começam a ver os pássaros em casais sobrevoando e entrando dentro da arca. Impressionante. De repente eles veem uma filha de animais imundos, de par em par, sem mão humana entrando na arca. Gente, que é isso? De repente, 7 pares, os animais limpos, e vão todos entrando na arca. E Noé, gente, vamos.
Está chegando a hora. Sabe, você vê terremotos, você vê tantos sinais como nunca antes na história. E você para ver, quando é que nós tivemos uma pandemia? Diz que a pandemia do início do século XX, sobre a gripe, que dizimou 50 milhões, mas hoje na tecnologia do século XXI. Eu fiquei 10 dias internado no hospital, não sabia se eu ia sair. E eu pedi a Deus, Deus, se for a tua vontade, me tira do hospital. Mas se o senhor achar que não, estou pronto. E de repente chega Deus e diz o seguinte: Noé, entra você e a tua família. Claro, Senhor. Mas meu irmão disse que viria com a família dele. Sabe, da minha classe de escola sabatina, todos nós fizemos pacto que estaríamos na arca. Os cantores que se apresentaram, todos disseram, a igreja disse que viria para a arca. O Senhor espera mais um pouquinho. Gente, Deus está mandando entrar na arca. E Noé ficava na porta, segurando Deus para que ele não fechasse a porta. E no capítulo 7, versículo 18, no final do versículo 16, perdão. Olha o que Moisés fala. E o Senhor fechou a porta após ele. Noé, a senhora Noé, os meninos, os 3, e as esposas. Cadê o diretor da minha doação missionária? Cadê aqueles que congregavam comigo na igreja todos os sábados? Passa o primeiro dia, nada. Todos ali preocupados. Ai que Noé tinha razão. O segundo dia. No terceiro dia já virou arroz e feijão. Quando começou a pandemia, todo mundo, me lembro que eu nem saía de casa. Eu me escondia até debaixo da cama. E fomos acostumando. A gente acostuma com a desgraça, né? A gente acostuma. No quinto dia, diz a minha Bíblia que todo mundo estava ridicularizando porque não caía a chuva. E aí, Noé? Olha, o irmão de Noé, sei lá, o membro da igreja de Noé, disse, mulher, quase que eu entrei nessa. Olha que mico que a gente estaria pagando hoje. Até que no 7º dia, gotas de chuva, eles nunca tinham visto aquilo na vida, começa a cair dos céus. Quando eu leio isso aqui, como é duro mesmo. Veja no versículo 27 e 22. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. O Senhor Jesus, naquele dia, disse para os discípulos, que a sua volta seria como este momento. Estamos pregando desde 1844 sobre a mudança do ministério de Jesus nos céus. O hino que foi cantado, nós estamos não desistir, Cristo vem logo. Sabe, o autor da Epístola aos Hebreus, veja só que ele fala sobre Noé no capítulo 11. Hebreus capítulo 11. O panteão, capítulo panteão da fé. Hebreus 11, veja como ele fala no versículo 7 sobre Noé. Pela fé, sabe a fé, a palavra fé em grego, é a palavra epistós. E você pode traduzir por fé, você pode traduzir por crer,
E você pode traduzir por confiar. Eu sei que o diabo tem fé, mas não confia. Eu sei que o diabo crê, mas não confia. Eu gosto da palavra fé, traduzir por confiança. Só confia quem é amigo, só confia quem está do lado. Confiança não se granjeia de um dia para outro, a confiança se granjeia pela convivência de uma vida. E veja só como é que o autor diz aqui em Hebreus 11, versículo 7, pela confiança. Noé andava com Deus diariamente. Noé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, obedecia os mandamentos de Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé um dia faleceu, mas o seu nome está escrito no livro da vida, nas palmas da mão de Jesus. Eu pergunto para você nessa manhã, e se Jesus viesse hoje? Qual seria o seu andar? Vou colocar uma música agora. Se Jesus viesse, uma música antiga, mas essa música eu canto porque ela toca o meu coração. Faz favor, projeta essa música. Se não tiver imagem, não tem problema, solta porque a letra fala ao coração. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres hoje ver Cristo voltar? Sabe, amigo,
Eu estava no Hospital Adventista São Paulo. E a recepção de todos ali eram adventistas. E alguém me disse: pastor, essa moça canta muito bem, que era uma recepcionista. E eu fiz uma brincadeira séria. Eu abri a porta da entrada do hospital, olhei para fora, falei: gente, olha o que eu estou vendo. Todos eles pararam, a recepção, todo mundo parou. Eu falei: Jesus está voltando. Se eu chegasse para você agora, olhasse para os céus aqui de Granja Viana e dissesse: Jesus está voltando, o que você faria? Sabe, amigo, vir à igreja é muito bom. Cantar os hinos mas é muito bom. Mas melhor ainda é poder entrar na arca. Sabe, a arca não era um lugar legal de estar, não era. A arca era um lugar onde estava cheio de animais. Muitos hibernavam, mas era um lugar onde os animais ali fechados, confinados, cheiravam. Sabe, a arca não era um lugar agradável. Mas eu posso dizer para você que a arca era o único lugar e que se encontrava a salvação de Deus. A igreja muitas vezes não é um lugar legal de se estar. Às vezes a fofoca. Eu não gosto do irmão A, não gosto do irmão B. Mas eu posso dizer para você que Deus permitiu que a igreja, que Ele é a raiz, Ele é a pedra fundamental, ela fosse edificada, para que homens e mulheres nascessem para viver a eternidade com Ele. Um dia eu estava na igreja, e um jovem, ou já um senhor, de 40 e poucos anos me procurou. Eu já havia ouvido falar dele. Era alguém que andou nos caminhos do Senhor quando era jovem. E por motivo outro, a estrada da vida o conduziu para outros caminhos. E ele chegou para mim depois do culto e falou: preciso falar com o senhor. Eu falei: faça favor. Vou acabar de despedir a igreja, vamos conversar. E ele me contou rapidamente a sua vida. Familiares dele pertenciam àquela igreja. Ele disse: eu quero ser rebatizado amanhã à noite. Bom, alguém que conhecia a mensagem adventista, tinha sido desbravador, já havia passado pela igreja. Eu disse: não tem problema, vou pedir para encher o tanque batismal e você vai ser batizado amanhã à noite. Alegria da família. Terça-feira meu telefone toca. Choro do outro lado. Aquele jovem havia sofrido um ataque cardíaco e faleceu fulminantemente. Se Jesus viesse hoje, sabe, o apóstolo Pedro, escrevendo à igreja, olha o que ele fala sobre a arca Noé, 1 Pedro 3, veja só, a partir do versículo 20, fala para mim, fala para você. Ele falava para uma igreja que era dizimada nas arenas de Roma, uma igreja que se reunia não num belo templo confortável como esse, mas se reunia nas catacumbas. Pedro escreve o seguinte, já idoso, 1 Pedro 3, versículo 20, os quais noutro tempo, lá antes do dilúvio, foram desobedientes quanto à longanimidade, quanto à misericórdia de Deus. O que acontecia nos dias de Noé?
enquanto este se preparava, e ele preparava a arca, a qual poucos, a saber, apenas 8 pessoas foram salvas através da água. E agora ele fala para mim, para você nesta manhã, leia o versículo 21, ele está falando comigo e com você. Olha o que ele fala: a qual, a arca de Noé, figurando hoje o batismo, agora vos salva. Meu querido amigo, se você quiser entrar na água, a porta de entrada é por aqui. Essa é a porta da entrada por onde passam homens e mulheres que estarão pela eternidade no reino dos céus. Quem sabe você já passou por essas águas, mas os caminhos da vida têm te tirado do centro. Será que não seria hoje, nesta manhã, um momento de dizer: Senhor, eu não posso faltar por nada, eu posso ser ridicularizada no trabalho, na escola, pela família, mas por nada eu quero perder a oportunidade de estar com Jesus nos céus. Eu não sei, eu não conheço essa igreja, conheço apenas 2, 3 pessoas, fui extremamente bem acolhido. Eu gostaria de perguntar, só levantar a mão, alguém aí que ainda não passou pelas águas batismais. Gostaria de ver se alguém, quer ver só a mão, não vou pedir para vir aqui na frente. Alguém que ainda não foi batizado, levanta a mão. Eu quero ver, louvado Deus seja a senhora por estar aqui. Vejo mais mãos sendo levantadas. Sabe, você não veio aqui porque você quis vir aqui. Você veio aqui porque você foi conduzida pelo Espírito Santo. Vocês foram conduzidas para que vocês se preparem para entrar na arca, pela porta de entrada da arca, que é o tanque batismal. Se Jesus viesse hoje, que seria de mim, Ernesto Paulose? Você é a minha pequena Gisele. Seria de mim, você e meu filho Felipe Augusto. Seria de mim, ser minha norinha Catherine, que há menos de 1 ano viu seu pai, na fé, descansar no Senhor, aguardando a volta de Jesus. Seria de você, se Jesus viesse hoje. Sabe, amiga, eu não queria que isso fosse mais um sermão na sua vida. Eu não gostaria que fosse apenas mais um momento de sábado. É um privilégio estar aqui. Eu gostaria que você refletisse. Nós vamos ouvir mais uma música que vai ser cantada agora pelo trio. Se essa for realmente a sua decisão, fala: Senhor, eu quero estar contigo pela eternidade. Você inclina a sua cabeça enquanto eles cantam e fala: Senhor, se há algo para ser reparado, mude na minha vida. Mas eu quero entrar na arca. Eu quero estar pronto para no dia que o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Não desistir. Cristo vem logo. Jesus Cristo avista o Pai,
ergue as marcas da vitória que na cruz venceu o mal. Mesmo sem dizer mais nada, é tão fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente. Foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima, sou para sempre do Senhor. Os remidos se aproximam lentamente de Jesus. Aos seus pés estão coroas em memória à sua cruz. Os reinos deste mundo são para sempre do Senhor. Anjos cantam a vitória em perfeito louvor. E do alto de seu trono, Cristo olha para mim. Vejo as marcas que me abriram o caminho até ali. Não consigo dizer nada, mas é fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente. Foi Jesus que me salvou. Minha última lágrima, sou para sempre do Senhor. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente. Foi Jesus que me salvou. Minha última lágrima, sou para sempre do Senhor. Se o teu desejo é estar de braços abertos e dizer: sem este é o Senhor a quem aguardávamos, levante a sua mão que eu quero orar por você. Nosso querido Deus que habita nas alturas dos céus, Senhor, eu na minha limitada concepção das coisas, na imaginação, posso imaginar
coração daqueles 12 que estavam ao seu lado quando o Senhor narrou todos esses episódios. Quando o Senhor contou sobre os sinais, quando o Senhor falou sobre o Noé, eles conheciam de sobejo a história de Noé. Nós também, Senhor. Que está a tua igreja, parte do teu povo, que vem aqui se congregar neste dia de frio, porque, Senhor, querem ter parte contigo no reino dos céus. Abençoa cada um dos que estão aqui. Se há algo a ser removido, que o teu Espírito nos capacite para que seja removido. Aqui há pessoas que levantaram a mão que ainda não tiveram oportunidade de passar pelo batismo, que é a porta da entrada da arca. Que teu Espírito continue trabalhando com esses e que muito em breve eles possam se sentir de corpo e alma dentro da arca simbólica, aguardando a tua vinda. E eu me despeço agora, Senhor, com a bênção que o Senhor deu para Moisés. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz hoje e para todo sempre. Amém.